alguns vídeos sobre ligação covalente, né? Porque no bate-papo nosso aqui mesmo, aqui, eu falei sobre ligações iônicas, né? Aí na semana seguinte, na aula seguinte, seria ligação covalente, e eu acabei, como era feriado, eu acabei deixando uns vídeos para vocês assistirem. Espero que vocês estejam afinados com o vídeo lá, com os vídeos lá, né? Eu vou continuar o assunto, né, de ligações covalentes hoje. Essa é a ideia. É continuar o assunto. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Apresentar. Ok. Fala, Matheus. A matéria de hoje é qual mesmo? Só pra... continuação de ligação covalente. É continuação de ligação covalente. Beleza, beleza. Se porventura falhar minha internet, meu microfone falhar, vocês me ajudem aí. Vamos lá, então. Nos vídeos, né, que eu deixei para vocês, né, foi muito mais ligação covalente, usando ainda a ideia da teoria do octeto, né? E qual é a diferença básica, né, da ligação iônica para a ligação covalente? Eu não sei se vocês viram lá. Deixa eu só trocar aqui, colocar minha canetinha para funcionar. Só tenho uma porta aqui sobrando. Tirar o mouse aqui. Qual é a diferença básica da ligação iônica para a ligação covalente? Alguém pode me ajudar aí? Uma, assim, usando a linguagem popular, é por doação de elétrons, a outra por compartilhamento. Exatamente. A diferença básica é essa, né? Na ligação iônica, eu tenho doação de elétron de uma espécie para outra, né? Ou seja, essa espécie que doa se transforma num cátion, e aí a espécie que recebe é o ânion, né, da minha ligação. Ô, Fabiano. Diga. Como que, tipo assim, o cara... Foi o Lewis, né, que criou essa teoria. Como que ele teve essa sacada de que, sei lá, dois átomos compartilhavam elétrons? Tem alguma explicação assim? Então, vamos continuar aqui, vamos continuar. Então, na ligação covalente, né, que é essa que você acabou de falar, o que acontece, né? Eu tenho dois átomos, né, e esses dois átomos se ligam de modo que é um pouco diferente da ligação iônica, né? E qual é a questão da sacada que você falou, né? A questão da sacada é o seguinte: a gente tem que partir do pressuposto das substâncias que já existem na natureza, né? Por exemplo, H2, né? Ou N2, ou a própria água, né? H2O. São moléculas nos quais elas existem, né? A gente consegue confirmar a presença delas, já por técnicas, né, modernas. E eu tenho aqui dois átomos iguais, inclusive, né? Dois átomos iguais, que seria... A gente querendo entrar aqui. Dois átomos iguais que estão se ligando e, diferentemente da ligação iônica, né, são dois átomos que querem ambos receber elétrons, né? A gente fala que os dois átomos são átomos muito eletronegativos, né? Na ligação iônica, eu tenho um átomo que quer perder elétrons, ou seja, um átomo que tem um raio atômico muito grande, enquanto que eu tenho um átomo que tem um raio atômico muito pequeno, né? Na ligação covalente já não existe isso mais, né? São átomos que têm raios, né, muito próximos de tamanho, né? Portanto, eles têm a mesma vontade, vamos dizer assim, de receber elétrons de forma igual, praticamente, né? Lógico, tem uma diferença de eletronegatividade. Então, bom, partindo do pressuposto que a molécula já existe na natureza e que é impossível explicar a ligação dessa forma, né? Por quê? Não tem como explicar uma ligação de dois átomos que querem receber elétrons, né? Dois átomos que são eletronegativos. A única forma deles realmente ficarem estáveis é realizando o que a gente chama de compartilhamento de elétrons, né? E esse compartilhamento de elétrons se dá
através, né, com uma explicação nos vídeos lá, usando a teoria do octeto. Né, para ser mais claro isso, ó, isso aqui eu nem ia explicar, porque teoricamente seria da aula do vídeo, né? A ligação covalente, ela acontece da seguinte forma. Ela acontece de forma que os elétrons de um átomo, os elétrons de um átomo são atraídos pelo núcleo do outro átomo. E vice-versa. O elétron do outro átomo é atraído pelo núcleo do outro átomo. Lógico que vai ter um momento aqui de aproximação em que vai ter uma repulsão eletrônica, né? Esse momento de aproximação, quando ocorre a repulsão eletrônica, a gente chama de estado de menor energia, né? Seria o estado onde, olha, a partir daí não chega mais perto não, porque vai começar a aumentar muito a energia potencial. Quando isso acontece, a gente diz que a ligação química foi realizada, né? Então a ligação covalente, ela se dá não por doação e recebimento de elétrons, ela se dá sim por compartilhamento de elétrons, né? Aqui tem um gráfico mostrando isso, né? A questão da aproximação que eu falei com vocês, ó. Quando os átomos estão afastados, aqui é energia, ó, esse gráfico no eixo Y. Quando os átomos estão afastados, ó, tendendo para o infinito aqui, ó, a energia tende para zero, né? A energia tende para zero. À medida que eles vão se aproximando, né? A energia potencial, ela vai diminuindo, tá vendo? Ó, ela vai diminuindo. Vai diminuindo, chega no momento aqui, ó, que é o momento onde a atração é equilibrada pela repulsão. Nesse momento aqui, exatamente nesse momento, a gente chama de ligação, a ligação acontece. Se eu começar a aproximar muito aqui, a energia potencial começa a crescer muito, ó, começa a subir de novo. O que não é bom, né? A gente sabe que a ligação química é feita para quê? Para diminuir a energia do átomo, não para aumentar a energia do átomo. A gente começou a falar isso na aula anterior. O básico da ligação química é estabilização, né? Estabilização significa o quê? Significa um estado de menor energia, né? Note que aqui, ó, quando a ligação química foi feita, a energia potencial está mais baixa, é menor do que quando os átomos estavam separados, né? Então, ou seja, foi bom para o átomo fazer a ligação, porque ao fazer a ligação, ele estabilizou, né? Atingiu um estado de menor energia. Beleza aí, ô Gabriel? Acho que foi o Gabriel que perguntou, né? Show. Sacou a diferença aí das duas coisas, né? Não, eu, tipo assim, eu entendi, mas eu queria mesmo saber, tipo assim, o cara, sei lá, como que ele Na parou história. e pensou nisso, Ai, não sei, cara. Esses caras sempre tem um gênio nesse mundo nosso, né? tipo assim, sacado do nada, assim, né? A história, assim, a história de como ele fez, como é que ele chegou a esse... Logicamente, ele não fez nada sozinho, né? Na ciência, a gente não faz nada sozinho, acaba que um leva o nome da glória, né, do negócio, né? Não sei se vocês conhecem, essa aqui é uma historinha bacana. Tem um cientista, um físico brasileiro chamado César Lattes. César Lattes. Inclusive tem um currículo que vocês vão conhecer logo, logo na vida acadêmica de vocês, aí, chamado currículo Lattes. Esse físico, ele quase ganhou o Nobel de Física, porque a gente sabe que o Brasil não tem nenhum Nobel ainda, né? Nenhum Nobel em qualquer área, né? Em todas as áreas. A Argentina já tem, né? Chile já tem, que a gente não tem. E aí deram uma rasteira nele, porque ele estudava, né? Ele fazia estudos nos Estados Unidos, né? De partículas menores do que o elétron e o próton, né, chamado de positron. Não sei se vocês ouviram falar dos positrons, que são partículas ainda menores do que contidas no núcleo do átomo. E aí ele ajudou muito a descobrir isso, mas quem levou a glória lá foram os americanos, né? Para que vai dar um Nobel para um brasileiro, né, se a gente pode dar para um americano? E assim, possivelmente esse cara aqui não descobriu sozinho, né? Foi algo construído, compartilhado, ou algum aluno dele ajudou, enfim, né? Bom, o que eu queria continuar agora sobre a ligação covalente, né? Só recapitulando, né? A ligação covalente, ó, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, né? O hidrogênio tem 1 elétron, né? O hidrogênio tem 1 elétron. Eu estou representando aqui a fórmula da água, né? O oxigênio, então, precisa, como tem 6, precisa de
mais 2 elétrons para atingir o octeto, né? Então, o que ele faz? Ao invés de ele doar, ele faz um compartilhamento de elétrons aqui, né? De modo que, quando ele faz o compartilhamento, né, o oxigênio ele fica com 6 que ele já tinha, mais 1 do hidrogênio aqui, mais outro, total 8, né? 8 elétrons. E o hidrogênio, cada hidrogênio de cada lado aqui, ficam ambos com 2 elétrons, né? 2 elétrons. Por si só, a teoria do octeto já está falha, né? Porque o hidrogênio aqui está se estabilizando com 2 elétrons, né? E não com 8, mas na verdade ele está ficando, o hidrogênio fica igual ao hélio, né? Que é o gás nobre da tabela periódica, né? Então aqui eu tenho o compartilhamento de elétrons, né? Esse é o clássico da ligação covalente. Tem uma variação da ligação covalente, né? Que é a ligação coordenada ou dativa, né? Que eu vou deixar para vocês, quem não viu ainda, assistir os vídeos lá. Beleza. Então, quando eu falei de ligação iônica, né, existem algumas teorias que explicam a teoria de ligação, né? A principal delas que vocês conhecem, né, é a famosa teoria do octeto, que a gente usou até esse momento, né? A teoria do octeto, né? Na verdade, a teoria do octeto fala que o elemento se estabiliza na ligação ficando igual à configuração dos gases nobres, né? Já que os gases nobres são teoricamente estáveis, né? Mas essa teoria, né, é uma teoria muitíssimo limitada, né? É muito limitada. Ela é muito útil para explicar moléculas como moléculas simples, né, de covalentes, serve para explicar estruturas, né, de compostos iônicos, mas aí começa a ter um monte de exceção na natureza que a teoria do octeto não explica, né? Então a teoria do octeto ela é muito limitada, né? Apesar de ser muito útil para explicar. Essa teoria que eu queria falar com vocês hoje, conversar com vocês hoje, que não é uma teoria difícil, é bem tranquila, que é chamada teoria da ligação de valência, ou TLV, teoria da ligação de valência. Tem essa teoria aqui, ó, que provavelmente eu vou abdicar de uma lista de exercícios e vou pedir para vocês fazerem uma consulta de trabalho sobre a teoria do orbital molecular. Tá? Então eu vou hoje, né, o meu foco hoje é falar um pouco sobre a teoria da ligação de valência aplicada à ligação covalente. Tudo bem? Vamos lá então, vamos falar um pouco então sobre a teoria da ligação de valência que foi aqui desenvolvida por Linus Pauling, um velho conhecido nosso, também da química. Esse cara aqui, Linus Pauling, ganhou o Nobel de Química e ganhou o Nobel da Paz. Ganhou 2. Morreu com quase 100 anos. Então, era um defensor da vitamina C. Ele tem um instituto nos Estados Unidos até hoje, que é mantido lá, para uma medicina conhecida como medicina ortomolecular. E ele era engenheiro químico? Ele era não, químico? Ele era químico. Era químico. Bora lá, então. Vamos falar da teoria da ligação de valência, ou TLV, tá? Teoria da ligação de valência. Show. TLV. Para a gente falar da TLV, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo aí e falar dos famosos orbitais atômicos, né? O que a gente falou de orbital atômico nas últimas aulas lá atrás, né? O orbital é uma região no espaço onde eu tenho a probabilidade máxima de encontrar o elétron, né? Isso foi consequência, né, dos modelos, né, dos modelos matemáticos, principalmente modelos de Heisenberg e modelo de Schrödinger, né? Nos quais ele descreve o elétron, já que o elétron é uma onda, né, e também é uma partícula, né, depende do experimento que eu faço, esses físicos, né, descreveram o elétron como uma onda matemática, né, e aí, nas equações, acabaram descrevendo qual é a região no espaço onde eu tenho a probabilidade de encontrar o elétron, né? Essa região onde eu tenho a probabilidade de encontrar elétron é chamado de orbital. E esses orbitais, né, que são nada mais que regiões espaciais, regiões tridimensionais, né, já que a gente vive no mundo tridimensional, onde seria possível encontrar, é chamado com algumas letrinhas, né, que a gente chamou de S, né,
orbital, esse aqui seriam os orbitais do tipo S, orbitais S, né? Na verdade, orbital S só tem um, né? Aqui só está mostrando o orbital 1S, o orbital 2S, o orbital 3S. Esse orbital, matematicamente, ou seja, o resultado da equação matemática, me dá uma região de formato esférico. Ou seja, se o elétron se encontra nesse estado quântico, né, chamado estado 1S, a probabilidade de encontrar esse elétron está numa região de uma esfera, de raio R. Né? Isso muda para outros tipos de orbitais. Né? O orbital P, por exemplo, os orbitais P, que são 3 no total, né, que a gente chama de PZ, PX e PY, né, que a gente representou lá atrás, né, para não ficar desenhando essas figuras aí, que são difíceis, a gente desenhou na forma de caixotinhos, né? Chamei de PX, PY e PZ, né? Aí eu tenho no máximo a possibilidade de ter no máximo 6 elétrons dentro desses orbitais no total, sendo aqui 2 elétrons para cada orbital. 2 elétrons que eu mostrei aqui, estou mostrando a forma de spin aqui, né? 2 elétrons em cada orbital. Então eu tenho esse orbital aqui, que é um, esse que é outro, e esse que é o terceiro, né? 3 orbitais. O S não, o S é só um caixotinho, né? Só um caixotinho. Tem 3 orbitais aqui, mas não confunda isso. São tamanhos de orbitais S diferentes, tá? O que importa é que é um orbital só. Já o P são 3. O D já são 5, né? Aqui, ó. Esse. Ou seja, 5 orbitais. Então, mais uma vez, para desenhar isso é muito difícil, né? Ficar desenhando esses orbitais. A gente representa lá na forma de caixotinhos, né? De quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, né? Sendo no total 10 elétrons, né? 4, 5, aí volta 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E esses orbitais estão arranjados nos eixos X, Y e Z, no espaço tridimensional, tá? Beleza. Então, a questão de explicar para vocês os orbitais vai ser importante agora. Vai ser muito importante, né? Então, se eu não tivesse explicado lá atrás, ficaria mais difícil ainda explicar a teoria da ligação de valência. Vamos começar aqui falando do orbital da molécula HCl. Antes de falar da molécula HCl, eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Lembra que eu falei, olha, o seguinte, se eu tenho uma situação como essa, é uma situação até razoavelmente estável, mas ter o orbital totalmente preenchido, é uma forma de estabilizar o átomo. Então, nós vamos usar essa ideia de preenchimento de orbitais para explicar a teoria da ligação de valência. Eu vou começar com essa molécula bem simples aqui, que é o HCl, que é o ácido clorídrico, né? Eu sei que é uma molécula covalente porque eu tenho a metal, né, ligada aqui a metal. Né? São 2 átomos que gostam de receber elétrons. Então, não é ligação iônica aqui predominante. A ligação predominante é a ligação covalente, né? Então, vamos lá. Hidrogênio. Hidrogênio número atômico 1. Distribuição eletrônica 1s1. O cloro é número atômico 17. Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, s2, p6, 3s2, 3p5, né? Seria o total aqui 17 elétrons. Aqui eu tenho a camada de valência do cloro, ó. Aqui eu tenho a camada de valência do hidrogênio. Não tem como ter outra camada, né? O que eu observo, então? Em termos de orbitais, né? Eu tenho o hidrogênio, que tem um orbital, que tem um elétron, que é o orbital S, esférico. E tem aqui os orbitais, né, 3s que está preenchido, aqui dessa camada de valência. Mas eu tenho aqui, ó, o 3p5, que está assim, ó. Vai ter 3. Vou ter aqui, ó, 5 elétrons, né, ó, 5 elétrons. 1, 2, 3, 4
5. Ó, Px, Py e Pz, né? Então, olha, se eu aproximar esse orbital S aqui, ó, orbital S esférico do hidrogênio, que contém um elétron, e compartilhar, sobrepor o orbital Pz, que está faltando um elétron, o que vai acontecer? Vai acontecer algo muito interessante, que seria o quê? Quando esse elétron aqui sobrepor, nossa, eu não consigo desenhar na vertical, não sei porquê. Quando esse elétron sobrepor, essa é a palavra importante, sobrepor esse orbital aqui, ó, que está semi-preenchido, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer é que vai existir uma região no espaço, né, onde esse elétron vai ser comum ao hidrogênio, mas também ao cloro. E esse elétron do cloro, vice-versa, vai ser comum ao cloro e também ao hidrogênio. Eu vou ter uma região onde o orbital S do hidrogênio, ó, o orbital S do hidrogênio vai ficar com o elétron que ele já tinha, mais um, portanto, completo. E ele vai ter os orbitais 3, o orbital PZ lá, né, que está vazio, sem preenchido, na verdade, né? Também com um elétron, que vai vir do hidrogênio também completo. Ou seja, quando isso acontece, eu estabilizo o átomo, né? Por quê? Porque eu atinjo aqui uma situação mais energeticamente menor do que estava antes, né? Ou seja, foi muito importante para o átomo fazer a ligação, porque ele adquiriu uma situação de energia mais baixa, né? E essa é a grande questão da ligação covalente, ou qualquer tipo de ligação, como eu falei com vocês, é tentar adquirir estabilidade. E note aqui nesse caso, que eu não falei em momento nenhum de teoria do octeto. Eu não falei de teoria do octeto para explicar essa ligação, que eu vou falar agora aqui, mostrar na forma de desenho para ficar mais claro isso. Olha, eu tenho aqui o orbital S do hidrogênio que tem um elétron, e um dos orbitais aqui do cloro, que ele mostrou aqui nos 3 eixos já de uma vez, ó, Px, Py e Pz, ó, o Px estaria preenchido, o Py estaria preenchido, ó, tem 2 elétrons, tá vendo? E o Pz, né? O Pz está faltando um elétron, né? Quando esse cara aqui, ó, os dois se aproximam, né? Esses orbitais vão se sobrepor. Vão se sobrepor de modo a ter uma região única, comum aos dois, né? Essa região comum e única aos dois é onde que formou a ligação química, né? De modo que o hidrogênio fica estável, né? E o cloro também fica estável. Então, de novo, repito, insisto isso. Eu, em momento nenhum, eu falei de teoria do octeto. Eu falei de uma outra forma do átomo se ligar, não necessariamente falando sobre 8 elétrons, mas falando sobre compartilhamento de elétrons nos orbitais e estabilização dos elétrons nos orbitais. Tá claro aí, pessoal? Sim. Professor, aí tanto faz ele se ligar de um dos 2 lados ali, não, do eixo Z ali? Aqui é uma forma de representar, porque, obviamente, aqui foi melhor para o cara desenhar, colocar aqui no eixo reto aqui, né? Mas isso é indiferente, tá? Isso é indiferente. Ele poderia ter vindo por aqui assim, por exemplo, entendeu? Por cima. Entendi. Não faz diferença nenhuma, tá bom? Mais uma pergunta? Aí, vamos lá, né? A gente vai aproveitar a teoria da ligação de valência para explorar alguns conceitos, né? Primeiro conceito é o seguinte: essa sobreposição se deu no orbital esférico, orbital de forma esférica, em um orbital de formato P aqui, do orbital P. Esse orbital, ele se sobrepôs de forma frontal, de forma frente a frente, né? É uma pena que eu não tenho os modelos meus ficaram todos lá na escola, mas essa sobreposição, ela se dá de forma frontal, né? Essa sobreposição de forma frontal, a gente chama de ligação sigma.
Ligação sigma. A gente representa com a letra lá grega, sigma, tá? O que é uma ligação sigma? É uma ligação de sobreposição de orbitais frontal. Frontal, frente a frente. Para o orbital S não tem outro jeito, sempre vai ser frontal, porque como o formato dele é um formato de esfera, né, vamos dizer assim, ele não tem lado, né? Essa sobreposição, sempre que envolver orbitais do tipo S, sempre vai ser sigma, né? Sempre vai ser frontal. A gente representa a molécula de HCl assim, né? Ó, H tracinho Cl, né? Essa tracinho aqui seria a ligação covalente, que a gente chamou ligação covalente do tipo sigma, né? Sigma de que tipo? O orbital S do hidrogênio com o orbital P do cloro. Então a gente chama de sigma SP. Eu acho que tem aqui o... Ah, não mostrou não, Pago. Peraí. Ah, tá aqui, ó. Sigma SP. Pode perguntar. Alguma pergunta aí? Não, nada. Professor, eu poderia explicar o HCl na teoria do octeto? Poderia. Poderia explicar, sim. Daria o mesmo resultado, né? Porque o cloro, ó, usando a teoria do octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na camada de valência, ó, 7 elétrons. 7 elétrons. Hidrogênio, só tem um. Se eu fizer o compartilhamento de um elétron, né? Se eu fizer o compartilhamento de um elétron, eu vou ter o cloro, ó, com 8 elétrons e o hidrogênio com 2, né? Igual o gás hélio. Ou seja, expliquei pela teoria do octeto. Então, eu estou explicando a teoria da ligação de valência, né? Por quê? Porque eu vou usar ela em casos onde a teoria do octeto não se encaixa. Onde a teoria do octeto não explica, tá? Ou seja, a teoria da ligação de valência vai explicar muito mais casos do que a teoria do octeto. Nesse caso, a molécula do HCl pode ser explicada pelas duas teorias, tá? Só que, mais uma vez, né, na teoria do octeto, a gente não tinha falado disso aqui, né? De ligação sigma, SP, formato de orbitais, né? Isso aqui não era abordado naquele momento. Tudo bem? Posso prosseguir? Sim. Beleza, que bom que vocês estão entendendo aí. Vou pegar aqui a molécula do N2 agora para explicar a ligação. A molécula do N2 é uma molécula que existe, a gente sabe que existe, está na atmosfera aí, né? 78% do nosso ar que a gente respira né? 78% do ar contém, né, nitrogênio gasoso, então é uma molécula que existe, a gente tem que provar a existência dela na forma de ligações, né? Então vamos lá. Nitrogênio número atômico 7. 1s2, 2s2, 2p, 3. Aqui a camada de valência, ó. A camada de valência está com S preenchido e está com P semi-preenchido, ó. Cada P tem um elétron. 1, 2, 3 elétrons. Px, Py, Pz. E aí, pessoal, como é que vai se dar a ligação aqui usando a teoria da ligação de valência? Como são dois átomos de nitrogênio, né? Eu teria um outro átomo de nitrogênio com a mesma configuração eletrônica. E aí, para completar o orbital, né? Para completar os orbitais, eu teria que ter o outro nitrogênio, e vou ter, né, na mesma configuração, que seria assim, né? Posso colocar assim, sem problema nenhum. E aí, o que vai acontecer? Esses dois orbitais, eles vão se sobrepor, né? Eles vão se sobrepor, de modo a completar cada um deles, com 2 elétrons. E aí vai resultar em 2 orbitais, né? 2 orbitais totalmente preenchidos, né? Vai ter uma região no espaço aqui, igual ao do HCl, no qual os elétrons vão ser comuns aos 2 átomos, né? Tá aqui essa representação. Aqui mostrando de novo, né, a distribuição eletrônica. Olha, eu vou ter aqui o orbital. Agora eu vou envolver, diferentemente daqui do HCl, que envolveu um orbital S com um P, eu vou envolver 2 orbitais do tipo P, né? 2 orbitais do tipo P. Aqui estão os orbitais no PX, no eixo PX, PY e PZ. PZ, PY e PX, né?
E aí, bom, imagina agora, tenta imaginar aí, né? Isso aqui de forma tridimensional. Tenta imaginar esses dois orbitais se aproximando para acontecer, né, essa sobreposição de orbitais, né? Lembrando que o núcleo do nitrogênio está aqui no meio e tal, beleza? Imagina eles se aproximando, pessoal. Como é que vai se dar essa sobreposição? Bom, a sobreposição aqui, vamos considerar do eixo Z aqui, ó. Essa sobreposição vai ser frontal ou não? Me ajudem aí. Vai ser frontal em um só e os outros dois vai ser de lado. Muito bem, isso aí. Essa sobreposição desse eixo aqui, ó, que eu estou levando, né, chegando, né, só fazer com o dedo aí que você pode imaginar, ó. Fazer esse aqui seria o eixo, os outros eixos, ó. Se eu aproximar, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma sobreposição frontal aqui do eixo Z, e o eixo X e o eixo Y não vai ser frontal essa sobreposição, vai ser uma sobreposição paralela que a gente chama, né? Isso vai causar, obviamente, 3 ligações químicas, né? Por que 3 ligações químicas? Eu vou ter, em cada orbital desses, eu vou ter uma ligação sendo formada. São 3 no total, né? Ao invés de ser uma ligação simples, que a gente chama, vai ser uma ligação tripla, né? E aí, como é que vai ser isso, né? Mais ou menos assim, ó. Caramba. Vai ser mais ou menos assim. Eu vou ter uma sobreposição frontal aqui no eixo Z, né? Essa sobreposição frontal a gente vai chamar de ligação sigma PP, né? Sigma PP. E eu vou ter essas outras duas que serão chamadas paralelas, né? Essas duas paralelas, né, que acontecerão aqui de forma lateral, a gente chama de ligação π. Ligação π. O que é uma ligação π? É uma sobreposição de orbitais paralela. Então, eu vou ter aqui, nesse caso, ó, 3 ligações. A primeira ligação, que aqui não importa a ordem que eu vou colocar, vai ser sigma, do tipo P com P. Essa daqui, né? Essa ligação. Eu vou ter uma segunda ligação, que vai ser não frontal mais, vai ser paralela, né? Pode ser essa aqui com Y, ó. Vai ser π do tipo P com P. E eu vou ter a terceira ligação também, que vai ser π do tipo P com P. Ok? Então, a molécula de N2, que a gente representa assim, né? Ó. N, tripla N. Pode perguntar. Não, professor, eu só ia perguntar se leva em consideração PX, PY, PZ, ou pode trocar ali qual ligação que é π e qual ligação que é sigma? Pode trocar. A ordem aqui não importa. Você pode colocar a π primeiro, depois sigma. Não tem problema nenhum. O grande detalhe aqui é você saber a quantidade de ligações. Você tem que saber que tem 3 ligações, sendo que uma delas é sigma e as outras 2 é π, não importando qual é. Isso aqui é só uma forma de mostrar, né, pessoal? Não tem obrigação nenhuma de seguir uma regra aqui, tá bom? Então, eu tenho uma ligação sigma e 2 πs. Aí, pergunta número 2. O que vocês acham? É mais fácil quebrar uma ligação sigma, ou seja, afastar uma ligação sigma ou afastar uma ligação π? Π. Π. Obviamente, a π por conta da distância da ligação. Não é uma sobreposição efetiva, né? Uma sobreposição de forma muito a longa distância, né? Paralela. Mas que, de certa forma, estabiliza o átomo. Aqui eu tenho, só para comparar, ó, o comprimento da ligação, né? Quando é uma ligação simples, a distância entre os dois átomos é de 1,47 angstroms. Quando eu vou colocando ligações a mais, olha o que vai acontecendo. Os átomos, eles vão ficando mais perto um do outro, mais próximos um do outro, né? Na ligação tripla, né? O nitrogênio tem uma distância de 1,1 angstrom, aqui é 1,47 angstrom, né? Então, quanto mais ligação, mais próximo vai ficando um átomo do outro. Não só isso, a ligação vai ficando cada vez mais difícil, uma coisa óbvia, né?
para você quebrar uma ligação, você precisa de uma certa quantidade de energia. Para quebrar duas ligações, você precisa para quebrar uma e quebrar uma segunda, né? Quebrar uma segunda. Para quebrar três, você precisa de quebrar a primeira, a segunda e a terceira. Então, vai aumentando a energia para quebrar essa ligação, né? Logicamente, não é proporcional isso. Aqui, ó, só para enfatizar, né? Eu tenho aqui a molécula famosa, molécula de H2SO4, conhecido como ácido Sulfúrico. Isso, ácido sulfúrico, um dos ácidos mais fortes da química inorgânica. Eu tenho aqui os tipos de ligações, ó. Esse sigma, sigma. Uma das duas aqui é sigma, a outra é pi. Uma das duas aqui é sigma, a outra é pi. Então, no total aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações sigma, 6 sigma e 2 pis. Ok? 6 sigmas e 2 pis. Ácido sulfúrico. Alguma dúvida? Podemos prosseguir aqui? Sim. Beleza, vamos lá então. Vamos complicar a vida de vocês agora. Vamos supor que eu tenho agora a molécula de CH4 e eu quero explicar o CH4 segundo a teoria da ligação de valência, né? Então a gente vai falar segundo a teoria da ligação de valência. Então, carbono, tem número atômico 6, 1s2, 2s2, 2p2. O hidrogênio, cada hidrogênio, né? É um elétron, um S1. Aqui eu teria a camada de valência do carbono e do hidrogênio. Ficaria aqui, eu tenho o orbital preenchido e o P estaria assim, ó. 2 elétrons, né? 2 elétrons. E o orbital do hidrogênio, 1 elétron. Eu vou aqui rapidinho pegar uma água, a garganta secou. E na volta vocês, rapidinho, uns 30 segundos, vocês me responderem quantas ligações, seguindo a ideia da teoria da ligação de valência, quantas ligações o carbono deveria fazer? Rapidinho. Rapaz, eu não faço a mínima ideia. Acho que deveria fazer 4, pô. Sim, pô, o carbono faz 4, mas... sei lá. É 4, acho que vai ficar o carbono no meio, Ué. em cima, Isso aí. em cima Pô, e mas embaixo pelo que ele o falou, como se a hidrogênio. teoria ele fosse fazer uma quantidade diferente. Mas é Eu não 4. sei. Aí eu acho que, não sei, vai formar São uma 4. geometria lá, que eu esqueci o nome, não sei se é tetaedro. Uma geometria 2 lá. É isso aí mesmo. E aí, o que vocês acham? Olhando aqui a configuração como está descrita do carbono, e pensando na teoria da ligação de valência, quantas ligações o carbono deveria fazer? Deveria. 4. Não. Estou dizendo 4. Estou dizendo que 4 eu sei que existe. Está aqui, ó. Olhando aqui. Sim, Olhando isso que eu aqui. estava discutindo. Olhando aqui. Quantas ligações o carbono poderia fazer? 6? Se a ligação é feita por compartilhamento de elétrons, nesse caso aqui, sobreposição de orbitais. Ah, bota fé. Como é que, olha só, como é que o cloro se ligou ao hidrogênio, né? Se ligou porque o hidrogênio com seu orbital sobrepôs o orbital P do cloro, né? E completou ali completou aquele orbital, né? Se eu pensar aqui no carbono, ó, eu tenho quantas possibilidades de completar aqui no carbono? Só tem o quê? 2. Concorda comigo? Ou não? Mas e a outra Não casinha concordo ali? não, Vitor. Eu também não... A outra casinha aqui teria a possibilidade de colocar quantos elétrons? Mais 2. Mais 2. Tá, Eu não mais tenho, 2. eu não tenho que preencher todas primeiro? Antes de fazer para baixo? Tá, mas o carbono só tem 2 elétrons aqui. Só tem 2 elétrons. Não tem mais nada para colocar. Ah, verdade. Ó, só tem esses 2.
Aí alguém falou assim, tudo bem, eu preencho aqui com 2 hidrogênios. Aí eu colocaria onde aqui o hidrogênio? Mais 2 aqui? Isso? Para dar 4? Seria isso? Eu Sim ou acho não? que sim, mas. Pessoal, rapidinho, quando ele vai compartilhar primeiro, ele tem que entrar numa casinha que já tem um elétron, né? Esse é um dos grandes problemas. Por que isso aqui está errado? Ó? Do jeito que eu coloquei aqui, esses 2 elétrons estão vindo de um átomo só, que é o hidrogênio. Porra. Não tem ligação química, aí nesse caso. Como é que tem ligação química se só um átomo tá ajudando na ligação? Cadê a ajuda do outro átomo, entendeu? Professor, nesse caso aí Ah, seria o carbono sofrer hibridização? isso aí, exatamente. Então, olha só, se eu olhasse aqui, ó, o carbono como está descrito, eu só conseguiria completar esse orbital e esse orbital. Portanto, o carbono faria só 2 ligações e não 4. Não teria essa possibilidade. Seria uma molécula desse tipo aqui, ó, CH2, né? Mas a gente sabe que na natureza existe essa molécula aqui, muito, né? Principalmente no pum das vacas, aí, no peido das vacas, tem muito metano. Metano. Isso aí, metano. Eu preciso provar que o carbono faz 4 ligações, né? E eu só consigo provar tentando modificar a teoria, né? Para isso, já foi adiantado aí, dentro da teoria da ligação de valência ainda, tá? Surge uma ideia, e essa daqui, ó. Quando o TLV por si só não explica, e quando não obedece à teoria do octeto, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. São todas moléculas que a teoria do octeto não explica. A teoria do octeto falha. Por que falha? Porque o enxofre aqui está fazendo 6 ligações com flúor. O normal seria o enxofre fazer aí 2 ligações. Já que está na família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência. Olha como está expandido a teoria do octeto aqui. Olha como o fósforo deveria fazer 3 ligações. O PCl3, por exemplo, teria. Mas existe o PCl5. Tem 2 ligações a mais. Como é que eu vou explicar essas moléculas, já que elas existem na teoria do octeto? Não tem como. Possível. A gente vai ter que abrir mão de outras ideias, né? E a teoria da ligação de valência consegue explicar essas moléculas que eu acabei de mostrar aqui, né? Então, primeira pergunta. E quando a teoria do octeto não é obedecida? E quando a teoria da ligação de valência por si só não explica, que é essa questão do carbono que a gente acabou de falar? A gente tem que usar de outras ideias, né? Que é a famosa hibridação ou hibridização, tanto faz, tá? Isso aqui ainda está dentro da teoria da ligação de valência, tá? É como se fosse um adendo à teoria da ligação de valência. O que é hibridar, né? Hibridar significa misturar. Misturar, né? Então, quando eu, sei lá, vou cruzar boi com cavalo, bem que não tem, são espécies diferentes, não daria certo, mas viraria um Carro monstro lá. híbrido, pô, gasolina e álcool. Gasolina e álcool, ou isso é muito comum na biologia, dá para hibridar, por exemplo, fazer cruzamentos de flores, de plantas, né, para dar uma cor diferente e tudo mais. E a planta vai ser uma mistura, né, da mãe ali, original, né, do pai e a mãe originais. Então, mas aqui, na química, a gente está falando misturar, nesse caso, misturar ou hibridar orbitais. Como assim misturar orbitais? A gente vai pegar aqui, o primeiro caso, que seria o caso do carbono, que é do metano aqui, para a gente tentar explicar essa questão aqui do metano. Bom, repetindo lá a configuração eletrônica, eu teria sim, ó, na camada de valência, ó, eu teria 2s2 e 2p2. Opa. Eita. Meu Deus.
eu teria S2 e P2. Então, deixa eu fazer a configuração de novo para vocês lembrarem aqui. Carbono 6, 1S2, 2S2, 2P2. Aqui está a camada de valência do carbono, ó. 2S2, orbital S tem uma energia um pouquinho menor que o orbital P. Então, a gente colocaria assim, em termos de escala de energia, tá? E aí, o que vai acontecer, né? Ó, o orbital P tem 2 elétrons cada um. Lembrando que aqui é S, né? Aqui é PX, PY e PZ. Esse elétron aqui do S, esse elétron que está no S, que é energia, esse elétron aqui que está no S, ele é promovido para esse orbital P aqui vazio do carbono. Ele é promovido e, ao mesmo tempo que é promovido, eles se somam. Acontece uma soma desses dois orbitais. Eles se somam para resultar num novo orbital. Qual que seria esse novo orbital? Esse orbital aqui, ó. S, que vai ter um elétron, e vai ficar com um elétron, e os P's. 1, 2, 3. O P lá que já tinha um elétron, outro P que já tinha um elétron, e o elétron que foi promovido. P, P e P. Esse orbital novo aqui, que é um novo orbital, não tem, na verdade, tem relação com os orbitais originais? Claro que tem, mas ele tem um formato geométrico, inclusive, até diferente, né? É a soma de um S com 3 orbitais P, que a gente escreve assim, ó, SP3. Orbital híbrido chamado de SP3. Agora, quantas ligações o carbono consegue fazer? 4. Agora eu posso dizer que o carbono faz 4 ligações. Né? Agora, os hidrogênios podem, o hidrogênio com o seu 1 elétron, pode sobrepor aqui em cada uma dessas regiões e fazer 4 ligações químicas, né? Mas 4 ligações químicas num orbital diferente, chamado sp3. Professor. Diga. Então, aí no caso, a hibridação sp3 é metano com um carbono com 4 ligações simples. Aí, se fosse, por exemplo, ligação dupla, tripla, seria hibridação diferente? Sim, diferente que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas isso aqui, eu vou focar muito em moléculas inorgânicas, né? Isso aqui acontece no CH4, acontece também no CH silício H4, tá? É outra molécula inorgânica, né? Notem aqui que de 100% dos orbitais, 75%, né, é de orbital do tipo P e 25% é de orbital do tipo S, né? Então, o orbital híbrido, né, a mistura, vamos pensar agora na mistura, né? A mistura de orbitais vai ter uma cara, né, de 75% de cara de orbital P e 25% de cara de orbital S, né? Ou seja, o Frankenstein que vai ser formado, né, da mistura desses dois orbitais, vai ter 75% de cara de orbital P. Alguma pergunta aí? Mas, pessoal, rapidinho, esse S que saiu aí, ele é do orbital próprio do hidrogênio? Não, do carbono aqui, ó. Do carbono mesmo? É do carbono. Eu tô lendo a camada de valência do carbono, ó. Camada de valência. Tá aqui ele, ó. Camada de valência. Esse aqui seria o S, que está completo, e esses seriam os dois P's. Sempre do elemento, não do outro cara que vai ligar, não, tá? Essa aqui é a famosa hibridação sp3. Deixa eu mostrar aqui. Eu tinha, na verdade, uma animação em 3D, mas por algum motivo, a página saiu do ar e eu não tenho mais. Tem um vídeo curtinho de como seria essa soma desses orbitais, só para vocês verem aí de forma tridimensional. Vou dar um play aqui. sp3, or tetrahedral hybridization. Definition: the process of intermixing of 1s and 3p orbitals to give 4 identical hybrid orbitals is known as sp3, or tetrahedral hybridization. Characteristics of sp3 hybridization. In this hybridization,
4 hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals take the direction of p orbitals. Each sp3 hybrid orbital possesses 25% s character and 75% p character. The hybrid orbitals are oriented along the 4 corners of regular tetrahedron at an angle of 190 degrees, 28 minutes. Hence, this hybridization is called tetrahedral hybridization. sp3 hybrid orbitals are bigger than sp2 and sp hybrid orbitals. Therefore, the shape of sp3 hybridization atom is tetrahedral with an angle 109 degrees. Ah, tem um blá 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 aqui que não merece. Eu só queria que vocês vissem o formato do orbital híbrido, né? A forma tridimensional. Que seria, aqui escrevendo vamos dizer assim, escrevendo aqui no slide, né? A soma desse orbital S do carbono, né? Por exemplo, lá, que eu dei. Com os 3 orbitais... aqui tá errado, né? Aqui tá errado, peraí. Ah, não, tá certo, isso aí. A soma dos orbitais S com os 3 P's, né, gera o orbital híbrido sp3, e esse orbital híbrido sp3 tem esse formato tridimensional, né? Esse formato tridimensional, lembrando, cada lóbulo desse, né, contém um elétron, né, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Cada orbital híbrido desse é um orbital híbrido sp3. Então, são 4 orbitais no total, né? Interessante isso, que a gente começa agora a falar um pouquinho sobre geometria molecular. Apesar de eu falar isso em outro momento, né, na semana que vem, provavelmente, na continuação da aula, que a gente pode agora, através da hibridação, a gente pode inferir sobre algumas características tridimensionais da molécula, né? Por exemplo, esse orbital aqui, ó, esses orbitais, eles estão arranjados no espaço que a gente chama de tetraedro. Né? O que seria um tetraedro? Né? Seria basicamente o que ele mostrou lá no vídeo, né? No qual os 4 lóbulos, né, dos orbitais estão arranjados de forma igual, num ângulo aqui, ó, interno entre eles, de aproximadamente 109 graus, né? E arranjados de forma tridimensional, formar um tetraedro. E aí, bom, voltando à questão do hidrogênio, né? O que vai acontecer quando a molécula de metano formar, né? Quando a molécula de metano é formada, né? Opa! Eu tenho ali... Onde que eu escrevi metano? Ah, escrevi lá atrás. Vou voltar aqui. Eu vou ter esses 4 orbitais aqui, ó, que estão sem preenchidos, né? Os 4 orbitais que vão estar sem preenchidos. E quem que vai se aproximar a esses orbitais, né? Quem vai se aproximar são os hidrogênios, né? Os hidrogênios que têm o quê? Que tem o orbital 1s1. Então o hidrogênio tem orbital esférico, né? Com um elétron. E ele vai se aproximar, os 4 hidrogênios no total, né? São 4 no metano. Vão se aproximar cada um desses lóbulos, desses lados dos orbitais, né? De modo... Voltando aqui. De modo... Vou colocar vídeo, é isso, que fica travando toda hora. De modo que, ó, o hidrogênio vai se aproximar. Ó, voltando aqui, ó. O hidrogênio vai se aproximar com o orbital S, aqui, ó. O orbital S. De modo a ambos, né, se estabilizarem. Aqui também, nesse eixo aqui, ó. Né, nesse eixo. Mas, pessoal, rapidinho. Fala, garoto, vai lá. O orbital SI, ele não tem, do hidrogênio, ele não tem 2 elétrons? Não, claro que não. O hidrogênio, ó, a configuração eletrônica é 1s1. 1s1. Mas o do carbono, quando você falou que ele compartilhou lá, eles fizeram híbrido e... Então, vamos lá. Eu entendi essa confusão aí que você está na sua cabeça. Olha só, uma coisa é a hibridação. A outra coisa é a ligação química.
Hibridação foi uma forma que o carbono teve aqui, para quê? Para liberar aqui, para acontecer mais uma ligação, ou na verdade mais duas, né? Porque a gente estava prevendo só duas. Então, mais duas ligações vão ser formadas. E como é que isso aconteceu, né? Só voltando aqui, ó. Só voltando. Então, o que eu peguei para explicar isso? Eu peguei da camada de valência do carbono, estou falando de hidrogênio agora em momento nenhum, do carbono, esses dois elétrons aqui da camada de valência dele, da 2s2, e coloquei aqui, ó, 2s2, 1, 2. E representei os P's. Quantos elétrons tem no P? Só tem 2, ó. 1, 2 elétrons. Né? Então, o que vai acontecer na hibridação? Falando só do carbono. Esse elétron aqui, ó, do 2s2, vai ser promovido para o orbital P2, aqui, ó. Tá vendo? 2p2. Vai ser promovido e eles vão ser somados, né? Quando isso acontece, né, ocorre a soma, que a gente chama, a hibridação, que seria o quê? Olha, esse orbital S que tinha 2, agora vai ter 1 elétron. Esse aqui já tinha 1 elétron, 2. Esse aqui, ó, elétron vai ser promovido. Aliás, tem outro aqui que eu não coloquei, esqueci, né? 3. E esse elétron que vai ser promovido para cá, total 4. Ficou meio desproporcional aqui, né, o tamanho. Seria isso aqui. Agora o carbono, veja, o carbono está com 4 elétrons desemparelhados. Ele pode fazer 4 ligações. Agora, quem que vai chegar nisso aqui, ó? Quem vai chegar vai ser o hidrogênio. Cada hidrogênio trazendo um elétron. Cada hidrogênio trazendo um elétron. Agora sim que a ligação vai ser formada. Agora que a ligação vai ser formada. Antes, foi só um mecanismo que o carbono teve para formar mais ligações. Essa é a ideia. Entendeu aí? Tá, beleza, agora tá show. Aí o que vai acontecer? Olha, o hidrogênio vai trazer o seu elétron, o primeiro hidrogênio, o segundo hidrogênio, o terceiro hidrogênio e o quarto hidrogênio. Né? Então eu vou ter aqui, ó, uma ligação do orbital S com o orbital sp3. Um S com sp3, um S com sp3, um S com sp3. Ou seja, serão 4 ligações do tipo sp3. Fazendo analogia lá que a gente falou de S com P, S com... Né? Aqui são 4 ligações do tipo S-SP3. Só vou dar uma saída aqui, mas boa aula para vocês, tá bom? Valeu, obrigado aí. E essas 4 ligações, pessoal, elas vão se dar na forma espacial aqui, no arranjo espacial tetraédrico. Né? O que é o espaço tetraédrico? Né? É aquele espaço tridimensional que eu falei ali em cima. Ó. Teria assim, ó, carbono aqui no meio, com 4 ligações químicas. 4 ligações químicas. Essa geometria, né, no qual aqui, ó, note que o formato do orbital tridimensional deu o formato tridimensional da molécula, né? Aqui estaria, nessa região, estariam os orbitais e a ligação química, né? Essas 3 ligações químicas, pessoal, como são, essas 4 ligações químicas, como são frontais aqui, ó, S com sp3, são 4 ligações sigmas, né? 4 ligações sigma. Também. Né? 4 ligações sigma de que tipo? S-sp3. O carbono aqui tá na geometria que a gente chama de geometria tetraédrica. Tetraédrica. Cujo ângulo aqui interno é de aproximadamente 109 graus. Tudo bem aí? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar então nosso bate-papo aqui. Agora, eu vou pegar essa molécula aqui, ó, chamada de BF3. A molécula que existe, chamada trifluoreto de boro. Vou pegar o boro, número atômico 5. 1s2, 2s2, 2p1. Vamos olhar aqui, ó, focar na camada de valência. Camada de valência. 2s2, 2s2. E com energia um pouquinho acima, P1. Pelo mesmo raciocínio, né? Pelo mesmo raciocínio anterior, o que vai acontecer? O boro é um elemento químico que deveria fazer só uma ligação química. Né?
região, nesse orbital aqui, ó. Mas não, eu estou vendo que eu tenho 3 ligações químicas sendo formadas, né? E como é que eu vou explicar essas 3 ligações químicas? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu faria isso para explicar 3 ligações? Pela geometria? Não pela geometria, pela hibridação. Como é que seria uma possível hibridação aqui para formar 3 ligações? Você vai pegar da camada anterior dele ali, os dois, vai colocar um em cada casinha aí e vai ter como formar mais 3 ligações, não? Quase isso. Na verdade, está falando para jogar esses 2 daqui lá para cima, não. A gente vai pegar um aqui, ó. Um desses 2 do S, um dos 2 a gente vai jogar aqui para o P, ó. Para um dos P's, né? P, P e P. Tá vendo? Um do S a gente vai jogar para o P. Tá bom? E aí, quando ele joga para o P e soma, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Esse S que tinha 2 elétrons, vai ficar com um elétron, S, vai continuar sendo S aqui, se somando a 2 P's, ó. Um que já tinha um elétron e outro que vai ter agora um elétron, né? Como é que é o nome dessa hibridação? SP2. Somei um orbital S com 2 P's. Esse 2 aqui de cima não é a quantidade de elétrons, não, pessoal. Não confunde, não. Esse 2 sobrescrito é a quantidade de P's que eu tenho envolvidos, tá? Lá no orbital, na SP3, lá, ó, eram 3 P's envolvidos. Aqui são 2 envolvidos. Entenderam a diferença? Agora, quantas ligações eu posso fazer agora? Ó? Posso fazer 3 ligações químicas. Então, eu tenho um orbital híbrido agora, ó, que é chamado de sp2. O que é o sp2? É a mistura do orbital S com 2 P's. Tudo bem? Então, um orbital P ele some, como é que é? Esse orbital P aqui, ó, vai ficar de fora. Vai ficar de fora e não vai ser usado na ligação química. Né? Ele não é usado na ligação. Só vai ser usado esses aqui, que são híbridos. Ele não participa da ligação química. Ok? Aqui, ó, ele vai mostrar aqui rapidinho também como que seria essa forma, né, de mostrar o orbital sp2 no espaço tridimensional. sp2 for trigonal hybridization. Definition. The process of intermixing of 1s and 2p orbitals to give 3 identical hybrid orbitals is known as sp2, or trigonal hybridization. Characteristics of trigonal hybridization. In this hybridization, 3 hybrid orbitals are formed. These hybrid orbitals take the direction of p orbitals. Each sp2 hybrid orbitals possess 33.31% of S character and 66.7% P character. The hybrid orbitals oriented along the 3 corners of regular triangle at an angle of 120 degrees. Hence, this hybridization is called triagonal hybridization. sp2 hybrid orbital is slightly smaller in size than the sp3 hybrid orbital. Bom, não sei se vocês compreenderam aí, né? O que acontece? Quando o orbital S, né, se soma com os 2 P's, gera esse orbital híbrido, né, que a gente chama de sp2, né? Esse orbital híbrido sp2, ele tem esse formato tridimensional, que é um formato chamado trigonal. Trigonal plano, para ser mais preciso. Né? É como você olhasse, mais uma vez eu tô sem os modelos aqui, é como você olhasse 3 ligações no plano, né, num plano, em cima de uma mesa, por exemplo, de modo que as 3 ligações estão separadas igualmente a um ângulo de 120 graus. Né? Exatamente, porque 120 vezes 3 vai dar 360, né? Chamado geometria trigonal plana, tá? Trigonal plana. Seria exatamente isso aqui, ó. Um orbital S se somando aqui aos 2 P's, né? Aos 2 P's, ó. Um orbital S somando aos 2 P's, um S se somando a 2 P's, e aí tem a questão do caráter que eu falei com vocês, ó.
Agora, eu tenho S, P e P, né? Eu tenho total de 100% aqui, né? Eu tenho 66, né, aproximadamente 66%, né, de caráter, 67 quase, né, por cento de caráter P, e aproximadamente 33% aqui por cento de caráter S, né? Então, o orbital aqui, o Frankenstein, vamos dizer assim, né, tem esse formato, que é um formato de 3 orbitais, cada um aqui carregando o seu elétron, né, ó, cada um carregando o seu elétron. E aí, o que vai acontecer? Né? Aqui seria o boro, né? É o boro que está sofrendo a hibridação lá atrás, que a gente viu. O átomo de flúor, ele vai chegar aqui, ó, ele vai chegar e se ligar de forma frontal aqui, né? Formar a molécula de BF3, que seria assim, basicamente, ó, B, F, F e F. Sendo que o ângulo aqui, ó, entre essas ligações é de 120 graus, né? É uma ligação, todas as 3 ligações sigma do tipo P do flúor com sp2 do orbital híbrido. Interessante aqui, mais uma vez, vejam que o formato do orbital resultante é que vai resultar, né, na geometria, que vai causar aqui a geometria molecular, né? Uma coisa que, de novo, já estou antecipando também, que é a questão da geometria molecular. Então, lá do metano, por exemplo, é tetraédrico, né? Aqui já não é tetraédrico mais, porque é um outro tipo de hibridação, né? Aqui é chamado de trigonal planar, ou trigonal plana. Tudo bem? Posso continuar? Tem essa outra hibridação chamada SP, que ela acontece nessa molécula aqui, ó, de cloreto de berílio, né? O berílio tem número atômico 4, ficaria assim, ó, 1s2, 2s2, né? Camada de valência do berílio estaria aqui, ó, 2s2. Não tem mais nada. E aí o que acontece? Se você olhar para isso, né, à luz, né, na ideia da teoria da ligação de valência, o berílio não deveria fazer ligação química nenhuma. Por quê? Porque o orbitalzinho dele, 2s, está preenchido, né? Não tem como chegar um cloro aqui e ligar. Mas eu estou vendo que o cloro está ligado, né? Tem 2 átomos de cloro ligados ao berílio. Como é que eu explico isso, né? Então, de novo, eu estou partindo do pressuposto que a molécula existe, e a partir da molécula que existe, eu vou tentar provar as ligações químicas dela. Né? Como é que poderia, por exemplo, ter 2 ligações com cloro aqui? Alguém pode me ajudar? Usando a ideia da hibridação, e usando esse spoiler aqui que eu estou dando, ó. Isso aqui é um spoiler gigantesco, ó. Pela lógica, o que é uma hibridação SP? Ó, a hibridação SP3 é a soma de um S com 3 P's. A hibridação SP2 é a soma de um S com 2 P's. E a hibridação SP seria a soma de um S com um P. Então, como é que eu representaria isso? Essa hibridação? Alguém pode me ajudar aí? Usaria 3 caixas, ou 2 caixinhas com 2 setas, ou 3 caixas com 2 setas. Eu tenho, aqui, olha, não tem mais elétron do berílio, né? Mas eu sei que se eu promover esse elétron que está no S, automaticamente ele vai para um possível P que vai ser criado aqui na frente. Então, o que acontece? Ó, esse elétron aqui, ó, vai para o orbital, um dos orbitais P que estão vazios, né? Estão vazios. E aí, quando ele vai para o orbital que está vazio e se soma, cria um novo orbital. Qual que seria esse novo orbital? Seria um orbital que teria um elétron aqui no S e agora um elétron no orbital P, né? S, P. Aí, já aqui, ó, eu tenho a possibilidade de fazer 2 ligações agora, né? 2 ligações. E eu tenho 50% de caráter S e 50% de caráter P. Ou seja, o caráter S agora está igual ao caráter P. Ou seja, o formato do orbital, né? A resultante do orbital vai ser uma resultante parecida mais com o orbital S do que com o P, né? E aí, de modo
que a soma de um S, né, que é esférico lá, com o orbital P, vamos ver se eu coloquei o vídeo aqui. Acho que coloquei. Vou mostrar aqui para vocês. Vou começar com SP. O processo de mistura do orbital 2S, 2P, aí está mostrando a mistura, ó, de um S com um P. Ó. Um S com um P gera o orbital SP, que tem esse formato aí. Ó. Aí vai para o SP2, que já mostramos. Né? Então, aí o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer, né? A hibridação de um S com um P vai gerar um orbital com esse formatinho aqui, ó. 2 orbitais, na verdade, com esse formatinho, né? Sendo que um elétron vai ficar nessa caixinha e o outro elétron vai ficar aqui, ó. 2 elétrons, né? Aí o que vai acontecer, né? Esse aqui é o berílio aqui, ó. Seria o berílio que está hibridizando, né? Ele que está sofrendo a hibridação. Aí o cloro vai se aproximar aqui, ó. E o cloro vai se aproximar aqui para formar as 2 ligações, né? As 2 ligações químicas aqui nesse caso. E interessante que esse orbital aqui, ó, tem um formato tridimensional, de modo que os 2 lóbulos estão equidistantes a um ângulo de 180 graus. A gente chama esse arranjo de arranjo linear, né? De modo que a molécula vai ser assim, ó, berílio, cloro, cloro, né? Aqui, ó, o ângulo entre essas 2 ligações é de exatamente 180 graus, reflexo do orbital híbrido, tá? Reflexo do orbital híbrido. A gente chama isso de geometria linear. Beleza aí? Vamos falar de uma última aqui. Essa daqui, ó. SP3D, né? Aí voltar lá na questão da teoria do octeto, né? Olha a teoria do octeto aqui, fugindo a essa regra, né? Por quê? Porque o fósforo deveria fazer 3 ligações, está fazendo 5. E nós vamos explicar essa ligação usando a hibridação, não a teoria do octeto, né? Não a teoria do octeto. A gente vai mostrar por que está fazendo mais ligações. Olha aqui o fósforo, ó. O fósforo tem número atômico, eu não lembro aqui de cabeça. Se alguém achar primeiro do que eu na internet, deixa eu ver aqui o número atômico do fósforo. 15. 15, show. Então ficaria assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, deixa eu ver quanto está dando aqui, 10, 3P3, 3P3. Aí eu pego a camada de valência, ó. A camada de valência está assim. S2 com 2 elétrons. E P3, cada um com um elétron. O comum, o normal seria o fósforo, olha, está muito claro aqui, ó. O fósforo fazer 3 ligações químicas, né? O PCl3, por exemplo, que existe, né? Mas aqui eu tenho 2 ligações a mais. 2 ligações a mais. E como é que eu vou provar essas 2 ligações a mais, né? Não tem jeito. A única forma de provar essa ligação a mais é hibridando, é fazendo hibridação. Não tem como eu jogar esse elétron aqui do S, por exemplo, para o P aqui, ó, porque isso não vai resolver minha vida, né? Certo? Não ia resolver minha vida. Porque se eu jogar para cá, eu vou continuar com 3 caixinhas desemparelhadas. Aí o que vai acontecer? Da mesma forma anterior, né? Tá vazio, mas previsto, né? O tal do orbital D. 1, 2, 3, 4, 5 caixotinhos. Né? Teria o D aqui na frente. D0, né? E aí o que vai acontecer? Esse elétron S aqui, ó, vai ser promovido, um dos elétrons S vai ser promovido aqui para o orbital 1 dos Ds. E eles vão se somar todos agora. Vai somar o S com P e com D, né? Vai somar, resultando em um novo orbital híbrido. Qual é esse orbital híbrido? Seria assim, ó. S com um elétron. Quantos P's? 1,
2, 3. 1, 2, 3. P, P, P. Cada um com um elétron. E quantos Ds? Um D. Como é que é o nome desse orbital híbrido? S, P3, D. S, P3, D. Quantas ligações eu posso fazer agora? 1, 2, 3, 4, 5. Expliquei a molécula de PCl5 sem falar de teoria do octeto. Falando da hibridação que está dentro da teoria da ligação de valência. E aí, pessoal, obviamente, né, o orbital híbrido vai ser a resultante, né, da soma de um orbital S, que é esférico, com os orbitais P, que tem um formato geométrico, com D, que tem o seu formato geométrico, e vai resultar nisso aqui, ó. Em 4, aqui, ó. Desculpa, 5 caixotinhos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E esse formato aqui, ó, não sei se vocês estão observando aqui, ó, é um formato geométrico dos orbitais chamado de bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal. Bipirâmide trigonal. Por que bipirâmide? Porque se você vê uma pirâmide tanto no plano de cima como no plano de baixo, e aqui, ó, a base dessa pirâmide é uma base trigonal, né? Onde o ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é de 120 graus, né? E esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus. E esse aqui é de 180, né? Chamado bipirâmide trigonal. Então, a molécula de PCl5 está sendo mostrada aqui, exatamente aqui, né? PCl5. Onde eu tenho os orbitais híbridos aqui do fósforo, né? No centro, seria o fósforo. E aqui eu teria cloro, 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 cloro e cloro. Beleza? Chamado bipirâmide trigonal. Essa hibridação, tá, pessoal, envolvendo orbitais D ainda, né, apesar de eu ter explicado para vocês aqui, né, na mesma lógica anterior, é algo um pouco controverso. Por que controverso? Porque você promover elétrons do S para o P é uma coisa. Agora, promover esse elétron aqui do S para o D, que tem uma energia muito maior, é algo que ainda não está muito convencido, entendeu? Mas o interessante é que os cálculos matemáticos mostram, né, teóricos mostram, que o formato do orbital sp3d reflete exatamente o formato da geometria que é encontrada na molécula na natureza, né? De forma que existe uma possibilidade disso estar correto, tá? Sim, a gente usa isso como teoria, né? Mas a hibridação envolvendo orbitais D ainda é um tema bastante controverso, né? Eu tenho ainda, pessoal, a hibridação sp3d2, né, que acontece aonde? Na molécula de Fs6, que foge muito aqui a teoria do octeto, né? Ó, sp3d2, né? Se eu pegar o enxofre aqui, ó, enxofre, o número atômico do enxofre é 16, se eu não me engano. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p... O que vai dar aqui? 3p4. Isso daria 16. Se eu pegar aqui, ó, camada de valência, daria assim, ó. 2 elétrons no 3s2, 4 elétrons no orbital P aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, de novo, teoricamente, o enxofre deveria fazer só 2 ligações, ó. Mas eu tenho que explicar 6 ligações, ou seja, 4 a mais, né? E como é que se dá essas 4 a mais? Daquela forma que eu falei com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter promoções de elétrons de modo a desocupar. Olha, esse elétron é promovido, né, do S para o D, e esse elétron aqui, ó, é promovido para o outro D. Ficaria assim, ó. Um orbital S aqui, ó, com um elétron. Os 3 P's, cada um com um elétron cada um. Nossa. Os 3, cada um com um elétron cada um. 1, 2, 3. Ó, P, P, P.
E agora eu tenho aqui o D, os dois Ds, ó. 2 Ds. Quantas ligações eu tenho no total agora? Quantas ligações eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de ligações. Por isso que esse orbital é chamado de híbrido sp3d2. E está aqui o formato do orbital híbrido sp3d2. Octaédrica, né? Jesus amado, né? Ó, alguém sabe o nome dessa geometria aqui? Octaédrica? Perfeito, octaédrica. Octaédrica, que acontece no SF6. Octaédrica, ou também sinônimo, tá? Tem um sinônimo dela, que é bipirâmide de base quadrada. Aqui, ó. Bipirâmide de base quadrada. É a mesma coisa, tá? Bipirâmide de base quadrada. Que é uma das duas. De maneira análoga, ó, teria o enxofre aqui, que é o cara que hibridizou. Enxofre, cloro, flúor, né? Flúor e flúor. Beleza? E tem os ângulos internos ali, né? Aqui, ó. Esse ângulo aqui seria ângulo de 90 graus, né? Ângulo de 90. Esse ângulo aqui entre os flúor é de 180 e por aí vai. Perguntas? Uma pergunta? Estou terminando aqui. É a última slide. Alguma pergunta aí sobre hibridação? E aí, pessoal, a gente pode resumir aqui, ó, as hibridações num quadro, né? O tipo de hibridação, o tipo de ângulo e o tipo de geometria, tá? Então, SP3, ângulo de 109 graus aproximadamente, geometria tetraédrica. SP2, ângulo de 120, trigonal plana. SP, 180, linear, né? Só lembrando, ó, tetraédrica. Aqui seria trigonal plana. Aqui seria linear, que é o caso do berílio com cloro. Aí tem outras possibilidades aqui, ele está mudando aqui o nitrogênio, oxigênio, boro. Aqui tem, ó, SP3D, né, que é a bipirâmide trigonal, que eu falei com vocês, que é o caso do PCl5. E SP3D2, que é a última, que é a octaédrica, que a gente mostrou, né, que é o caso do enxofre com flúor, tá? Esses dois casos aqui eu falei da expansão da teoria do octeto. Aqui do berílio eu falei da falta, né, de estabilizar com menos elétrons do que 8, né? Ou seja, a teoria do octeto está fugindo nesses 3 casos aqui do berílio. Do boro também, com certeza, aqui do BF3, aqui em cima, né, também está fugindo, tá? Esse seria, pessoal, um padrinho resumo, né, para vocês lembrarem a relação da hibridação com o ângulo e com a geometria, tá? Hibridação com ângulo e geometria. Tudo beleza? Alguma pergunta aí? Se não tiver, eu vou encerrar a aula. Você vai mandar isso daí no AVA, esse material aí? Vou mandar, inclusive, a gravação da aula de hoje, como de costume. Tá, beleza. Tem como atualizar, professor, os slides anteriores? Eu não mandei, não? Tá desatualizado lá os slides. Tá sem as anotações. Então sem os apontamentos. Tá. Eu vou dar uma revisão lá, vou dar uma olhada e vou corrigir isso. Tô tranquilo. Beleza. Deixa comigo. Beleza, então? Podemos encerrar, então? Com isso a gente termina ligações covalentes, né, com exceção da teoria do orbital molecular, que é uma teoria um pouco mais elaborada, que eu vou deixar na forma de trabalho para o próximo comando aí que eu vou passar para vocês, tá bom? Mas a gente volta a se falar na quinta-feira com a questão
das dúvidas de exercícios. E aí, na